filho deixa a mãe idosa, sem nada, abandonada em floresta, e vai embora. E o que acontece depois? Existe um momento na vida em que tudo muda. Um instante em que o chão sob nossos pés desaparece e somos forçados a encarar quem realmente somos. Para Helena, esse momento chegou aos 73 anos, na forma de uma estrada de terra empoeirada no interior de Minas Gerais. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. O sol da tarde castigava sem piedade. Helena segurava firme a alça da bolsa surrada, seus dedos trêmulos apertando o único objeto que ainda lhe restava do mundo que conhecia. Dentro, apenas alguns documentos velhos, uma foto desbotada e R$ 17 amassados. Ao seu lado, o Fiat Uno branco levantava poeira, enquanto Ricardo, seu único filho, mantinha o motor ligado. "Mãe, é melhor assim, a senhora vai entender." A voz dele saía firme, mas os olhos fugiam do rosto enrugado de Helena. Ela tentou segurar o braço dele através da janela aberta, mas Ricardo deu ré antes que seus dedos o alcançassem. "Ricardo, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso comigo." O carro já estava a metros de distância. Helena correu alguns passos, suas sandálias velhas levantando pequenas nuvens de terra vermelha. O vestido florido, o mesmo que usava há 3 anos, grudava nas costas molhadas de suor. "Ricardo, volta aqui, meu filho!" Mas o Uno apenas acelerou mais, desaparecendo na curva cercada por eucaliptos. O barulho do motor foi diminuindo até restar apenas o canto estridente das cigarras e o vento seco batendo nas folhas. Helena ficou parada no meio da estrada, a poeira assentando ao redor de seus pés inchados. Ela olhou para os lados. À direita, a estrada se estendia vazia até onde a vista alcançava. À esquerda, o mesmo vazio. Atrás dela, uma cerca de arame farpado protegia um pasto onde algumas vacas magras procuravam sombra embaixo de árvores esparsas. À frente, apenas mais estrada e a promessa de um horizonte sem fim. As pernas de Helena começaram a fraquejar. Não era apenas o cansaço físico que a derrubava, era o peso esmagador da rejeição. Aquele menino que ela carregou no ventre, que amamentou, que criou sozinha depois que o pai sumiu no mundo. Aquele homem que ela trabalhou 16 horas por dia para alimentar, que vestiu com as roupas que costurava de madrugada, que incentivou a estudar mesmo quando a fome apertava. Ricardo acabara de abandoná-la como se descarta um móvel velho. Helena sentou-se na beira da estrada, à sombra rala de um pequeno ipê amarelo, oferecendo pouco alívio do calor. Tirou as sandálias e massageou os pés doloridos. Calos antigos protestavam contra cada movimento. Suas mãos tremiam não apenas pela idade, mas pelo choque que ainda processava. Como foi que chegamos até aqui? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ela tentava organizar os pensamentos. Tudo começou 3 meses atrás, quando Ricardo apareceu com Jéssica, a namorada nova. Uma mulher de 30 e poucos anos, toda produzida, com unhas feitas e cabelo alisado, que olhava para Helena como quem olha para um inseto incômodo. "Dona Helena, a senhora não acha que está na hora de procurar um cantinho só seu? Ricardo e eu estamos planejando nossa vida juntos. O cantinho só dela era a casa onde morava há 42 anos. A mesma casa que comprou com o suor de incontáveis dias, lavando roupa para fora, passando para as madames do bairro, fazendo faxina em 3, 4 casas por dia. Cada tijolo daquela casa tinha seu sangue, suas lágrimas, seus sonhos. Mas Ricardo não queria saber disso. "Mãe, a Jéssica tem razão. A senhora já viveu sua vida. Agora é minha vez. Aquela casa está no meu nome mesmo, lembra? Foi a senhora que transferiu quando eu fiz 18 anos. Helena lembrava. Lembrava de ter feito aquilo acreditando que estava protegendo o futuro do filho.
Nunca imaginou que esse gesto de amor seria usado contra ela. As semanas seguintes foram um pesadelo de humilhações. Jéssica começou a mudar a casa. Jogou fora os móveis antigos de Helena, substituindo-os por peças modernas que não combinavam com nada. Proibiu Helena de receber as amigas para o café da tarde. Reclamava do cheiro da comida que Helena preparava. Essa casa precisa de uma renovação completa. Essas coisas velhas só acumulam poeira e memórias ruins. Memórias ruins. Como se os 52 anos de vida naquela casa fossem algo a ser apagado. Como se as festas de aniversário do Ricardo menino, os natais modestos, mas cheios de amor, as noites em que Helena costurava até as mãos sangrarem para pagar a escola dele, fossem apenas poeira a ser varrida. Ricardo apoiava tudo. Cada decisão de Jéssica era recebida com um sorriso e um beijo. Ele não tinha mais tempo para conversar com Helena. Não perguntava mais como ela estava. Não sentava mais à mesa para comer a comida que ela preparava com tanto carinho. Mãe, para de ser dramática. Ninguém está te expulsando. Só estamos pedindo para a senhora dar um espaço para a gente, mas expulsar foi exatamente o que fizeram. Na semana passada, Ricardo chegou com papéis. Mãe, consegui uma vaga para a senhora num asilo. É um lugar bom, tem outras pessoas da sua idade. A senhora vai fazer amizades, vai ser cuidada direitinho. Helena olhou os papéis. Asilo São Vicente de Paulo. Uma instituição beneficente que aceitava idosos de baixa renda. Ela conhecia o lugar, havia visitado uma amiga lá anos atrás. Quartos compartilhados com 5, 6 pessoas. Comida sem gosto. Cheiro de desinfetante e abandono. Pessoas esperando a morte chegar. Eu não vou para esse lugar, Ricardo. Aquela é minha casa. Não é mais, mãe. Legalmente é minha. E eu decidi. A senhora tem uma semana para arrumar suas coisas. Helena tentou resistir. Procurou ajuda da assistente social do bairro, que explicou que, juridicamente, ela não tinha direitos sobre a casa. Tentou falar com o padre da igreja, que prometeu conversar com Ricardo, mas nunca voltou com resposta. Ligou para as poucas amigas que ainda tinha, mas nenhuma podia abrigá-la. Todas viviam em situações precárias. Muitas em casas de filhos que mal as toleravam. A semana passou como um borrão. Helena arrumou suas coisas numa mala velha e 2 sacolas plásticas. 52 anos de vida cabiam em 3 volumes. Na manhã combinada, Ricardo apareceu com o Uno. Vamos, mãe. Vou levar a senhora até o asilo. Mas ele não levou. Rodou a cidade por meia hora, pegou a estrada para fora, dirigiu por mais 40 minutos até aquela estrada de terra no meio do nada. E simplesmente a abandonou. O sol estava começando a descer no horizonte. Helena calculou que devia ser umas 5 da tarde. Tinha que encontrar abrigo antes que escurecesse. Levantou-se com dificuldade, as juntas do joelho estalando em protesto. Pegou a bolsa e começou a andar. Não sabia para onde ir. Não conhecia aquela região. Pela vegetação e pelo relevo, estimou estar em algum lugar do interior mineiro, talvez perto da divisa com o interior de São Paulo. Mas isso eram apenas suposições. Podia estar a 100 quilômetros de casa ou a 300. Seus pés doíam a cada passo. As sandálias velhas ofereciam pouca proteção contra as pedras da estrada. O calor era opressivo e Helena sentia a boca cada vez mais seca. Não tinha trazido água, não tinha trazido comida. Tinha apenas os R$ 17, os documentos e aquela foto que guardava há tanto tempo. Parou por um momento para descansar encostada num poste de madeira que sustentava fios elétricos. Ao menos havia eletricidade por ali, o que significava que devia ter alguma propriedade, alguma casa, algum lugar onde pudesse pedir ajuda. Continuou caminhando. 10 minutos depois, viu fumaça subindo atrás de um morro. Onde há fumaça, há gente. Reuniu as últimas forças e acelerou o passo, ignorando a dor que subia pelas pernas. A estrada fazia uma curva e então ela viu
Uma pequena casa de madeira, pintada de azul desbotado, com um quintal cercado por tábuas irregulares. No quintal, galinhas ciscavam a terra. Uma mulher de meia-idade estendia roupas num varal improvisado. Helena aproximou-se do portão. A mulher percebeu sua presença e virou-se, um lençol branco ainda nas mãos. Boa tarde. Posso ajudar? A voz era desconfiada, mas não hostil. Helena sentiu um lampejo de esperança. Boa tarde, minha filha. Eu me perdi. Pode me dar um copo de água? A mulher estudou Helena por alguns segundos. Viu o vestido surrado, a bolsa velha, os pés inchados. Seus olhos se suavizaram. Pode entrar. Vou buscar água para a senhora. Helena empurrou o portão de madeira e entrou no quintal. As galinhas se afastaram com um cacarejo indignado. A mulher indicou um banco de madeira sob uma amendoeira. Senta aí que eu já volto. Helena sentou-se, o alívio imediato nas pernas quase arrancando lágrimas de seus olhos. A mulher voltou com um copo de água e uma cadeira de plástico, sentando-se à frente de Helena. Toma, bebe devagar. Helena obedeceu. A água fresca desceu queimando pela garganta seca, mas era a melhor coisa que ela tinha sentido o dia todo. Obrigada, minha filha. Deus te abençoe. A mulher acenou com a cabeça e esperou. Helena percebeu que precisava dar explicações. Meu filho me trouxe até aqui e me deixou. Não era toda a verdade, mas era o suficiente. A mulher franziu a testa. Deixou a senhora aqui? Mas por quê? Onde a senhora mora? Em Belo Horizonte. A mulher arregalou os olhos. Belo Horizonte? Mas a senhora sabe onde está? Isso aqui é interior de Minas, município de Passos. A senhora está a mais de 300 quilômetros de casa. O número caiu sobre Helena como um martelo. 300 quilômetros. Ricardo tinha dirigido 300 quilômetros apenas para ter certeza de que ela jamais conseguiria voltar. As lágrimas finalmente vieram. Helena chorou ali, naquele quintal desconhecido, diante daquela mulher estranha, sob a amendoeira que oferecia sombra generosa. Chorou pela vida que perdeu, pela casa que não era mais sua, pelo filho que a rejeitou. Chorou pelas décadas de sacrifício que terminaram naquele abandono cruel. A mulher esperou pacientemente. Quando Helena finalmente se acalmou, ela perguntou: a senhora tem para onde ir? Tem alguém que possa vir buscar a senhora? Helena balançou a cabeça negativamente. Não tinha ninguém. Estava completamente sozinha no mundo. A mulher suspirou fundo, pensativa. Então tomou uma decisão. Olha, está ficando tarde e a senhora não tem condições de ficar andando por aí. Pode dormir aqui hoje. Amanhã a gente vê o que faz. Meu nome é Teresa. Helena conseguiu responder entre soluços. Muito obrigada, Teresa. Deus vai te recompensar por isso. Teresa deu de ombros. A gente faz o que pode, né? Vem, vou te mostrar onde a senhora pode dormir. Helena levantou-se e seguiu Teresa para dentro da casa. Era simples, muito simples. Uma sala pequena com sofá velho e televisão antiga, uma cozinha com fogão a lenha, 2 quartos minúsculos. Mas era limpo, organizado e cheirava a comida caseira. A senhora pode dormir no quarto da minha filha. Ela está na cidade fazendo faculdade, só volta no fim de semana. Teresa abriu a porta de um quartinho com uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira e uma janela com cortina de chitão. Para Helena, parecia um palácio. Descansa um pouco. Daqui a pouco eu te chamo para jantar. Helena deitou-se na cama e fechou os olhos. O colchão era firme, mas depois de horas caminhando sob o sol, parecia as nuvens mais macias do céu. Tentou não pensar em Ricardo, em Jéssica, na casa que perdeu, mas as imagens invadiam sua mente sem permissão. Será que ele sentiu alguma coisa ao me deixar ali? Será que teve um segundo de arrependimento? Não sabia, e talvez nunca saberia. O que Helena não sabia era que aquela noite na casa de Teresa seria apenas o começo de uma jornada que testaria cada fibra de sua força, cada resquício de sua vontade de viver.
Ela não sabia que o abandono do filho, por mais cruel que fosse, não seria o pior que teria que enfrentar. Mas também não sabia que encontraria, naquele lugar esquecido por Deus, razões para continuar. Razões que nem imaginava existirem. A noite caiu sobre o interior de Minas. Na casa azul desbotada, Helena dormiu o sono dos exaustos, enquanto em algum lugar a 300 quilômetros dali, Ricardo bebia cerveja no sofá novo, com Jéssica aninhada a seu lado, sem um único pensamento para a mulher que o deu à luz. O canto do galo acordou Helena antes do amanhecer. Por alguns segundos, ela não soube onde estava. O teto de madeira, as paredes simples, a luz fraca entrando pela janela, com cortina de chitão, tudo era estranho. Então a memória voltou como um soco no estômago. Ricardo, a estrada, o abandono. Sentou-se na cama devagar, cada músculo do corpo protestando. Tinha 73 anos e sentia cada um deles naquela manhã. Os pés ainda estavam inchados, as costas doíam e um peso esmagador pressionava seu peito. Helena, já acordou? Vem tomar café. A voz de Teresa vinha da cozinha, acompanhada pelo cheiro de café fresco e pão na chapa. Helena levantou-se, arrumou a cama com o cuidado de quem foi ensinada a não dar trabalho e caminhou até a cozinha. Teresa estava diante do fogão a lenha, virando fatias de pão numa frigideira preta. A mesa simples de madeira estava posta com pratos desemparelhados, manteiga numa lata velha de margarina e um bule de café fumegante. Bom dia. Senta aí, vou te servir. Helena sentou-se, ainda meio atordoada. Teresa colocou 2 fatias de pão na chapa no prato dela, serviu café com leite numa caneca grande. Come, vai, a senhora precisa recuperar as forças. O café estava forte e doce, exatamente como Helena gostava. O pão na manteiga derretia na boca. Ela não tinha percebido como estava faminta até dar a primeira mordida. Obrigada, Teresa. Não sei como agradecer. Teresa sentou-se à frente dela com seu próprio café. Olha, Helena, passei a noite pensando na sua situação. A senhora não pode ficar andando por aí sem destino. E voltar para Belo Horizonte como? A senhora não tem dinheiro para passagem. Eu sei, admitiu Helena, a voz fraca. Não sei o que fazer. Teresa tamborirou os dedos na mesa pensativa. Escuta, aqui na região tem uma fazenda, a Fazenda Santa Rita. O dono, seu Antônio, é um homem bom. Ele às vezes contrata gente para ajudar na casa, na cozinha. Não paga muito, mas dá comida e um lugar para dormir. Eu posso falar com ele, ver se ele tem alguma vaga. Helena sentiu uma mistura de gratidão e vergonha. Aos 73 anos, depois de trabalhar a vida inteira, estava ali pedindo emprego como cozinheira em troca de comida e teto. Mas o que mais ela poderia fazer? Eu agradeço muito, Teresa. Qualquer coisa serve. Eu só preciso de um lugar para ficar até eu descobrir o que fazer. Teresa assentiu. Deixa comigo. Vou lá falar com ele hoje de manhã. A senhora fica aqui descansando. Depois do café, Teresa saiu montada numa bicicleta velha, deixando Helena sozinha na casa. Helena aproveitou para lavar a louça do café, varrer a cozinha, organizar a sala. Não conseguia ficar parada, precisava se sentir útil. Precisava sentir que não era apenas um peso. Estava estendendo alguns panos de prato no varal quando ouviu o portão ranger. Teresa voltava, mas não estava sozinha. Um homem de uns 60 anos, alto e magro, com chapéu de palha e roupa de trabalho, caminhava ao lado dela. Helena, este é seu Antônio, dona da Fazenda Santa Rita. O homem tirou o chapéu e estendeu a mão. Tinha olhos gentis e um aperto de mão firme. Dona Helena, a Teresa me contou sua situação. Que coisa triste, minha senhora. Filho fazer isso com a própria mãe. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas engoliu em seco e manteve a compostura. Pois é, seu Antônio. Mas não estou aqui para chorar mágoas. Estou precisando trabalhar, de um lugar para ficar. A Teresa disse que o senhor às vezes contrata ajuda.
Antônio colocou o chapéu de volta na cabeça. Olha, não vou mentir que a situação está fácil porque não está. Mas a minha cozinheira, Dona Marlene, está ficando velha e tem reclamado que o trabalho está pesado para ela. Talvez a senhora possa ajudar ela. Não é trabalho leve, viu? Tem que cozinhar para os peões, limpar a cozinha, às vezes ajudar na horta. Eu aguento, afirmou Helena com mais firmeza do que sentia. Trabalhei a vida inteira. Posso trabalhar mais um tanto. Antônio estudou seu rosto por um momento. Então assentiu. Está bem, vou te dar uma chance. R$ 50 por semana, mais comida e um quarto nos fundos da casa grande. Serve? Serve sim. Muito obrigada, seu Antônio. Então, amanhã cedo a senhora aparece lá. Teresa sabe onde é. Pode trazer suas coisas. Depois que Antônio se foi, Helena abraçou Teresa com força. Muito obrigada, minha filha. Você foi um anjo que Deus colocou no meu caminho. Teresa deu um sorriso tímido. Imagina, Helena. A gente precisa se ajudar, né? Amanhã eu te levo até a fazenda de bicicleta. É uns 3 quilômetros daqui. Naquela noite, Helena arrumou suas poucas coisas na bolsa velha. Olhou a foto que carregava uma foto dela com Ricardo quando ele tinha uns 10 anos, os dois sorrindo na frente de um parquinho. Passou o dedo pela imagem desbotada. Onde foi que eu errei? Mas não havia resposta. Apenas o silêncio da noite e o peso da pergunta sem solução. Na manhã seguinte, Teresa e Helena saíram cedo. Teresa pedalava devagar e Helena ia sentada na garupa, segurando a bolsa no colo. A estrada de terra era esburacada e cada solavanco doía nas costas de Helena, mas ela não reclamou. Depois de 20 minutos, chegaram a um portão grande de madeira com uma placa. Fazenda Santa Rita. Teresa tocou a campainha e minutos depois, um rapaz jovem abriu o portão. Bom dia, dona Teresa. Seu Antônio está esperando a senhora lá na casa. Desceram da bicicleta e seguiram por uma estrada interna ladeada por pés de manga. A casa grande apareceu depois de uma curva. Uma construção antiga, mas bem cuidada, com varanda ampla e jardim na frente. Antônio saiu da varanda. Bom dia, dona Helena. Vem, vou te apresentar para a Marlene e te mostrar seu quarto. Helena despediu-se de Teresa com outro abraço apertado. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Fica com Deus, Helena. Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Helena seguiu Antônio até os fundos da casa. Lá ficavam a cozinha, a despensa e um pequeno corredor com 3 portas. Antônio bateu numa delas. Marlene, pode vir aqui? A porta se abriu e surgiu uma mulher negra de uns 70 anos, robusta, com avental florido e um sorriso largo. Então essa é a ajudante nova? Bem-vinda, querida. Eu sou Marlene. Helena, prazer em conhecer. O prazer é meu. Ah, vai ser tão bom ter companhia na cozinha. Vem, vou te mostrar tudo. Antônio se despediu e foi cuidar de seus afazeres. Marlene levou Helena para conhecer a cozinha. Grande, com fogão industrial a lenha, uma geladeira antiga, mas funcional, prateleiras cheias de panelas e ingredientes, uma mesa enorme de madeira onde se preparava tudo. Aqui a gente cozinha para 12 peões, mas seu Antônio e a família dele quando eles estão por aqui. Café da manhã às 6, almoço ao meio-dia, café da tarde às 3, jantar às 7. É trabalho, mas a gente se organiza. Helena sentiu um frio na barriga. Cozinhar para 14 pessoas, 4 vezes por dia, aos 73 anos. Mas não tinha escolha. Eu dou conta, Marlene. Pode me ensinar que eu aprendo. Marlene sorriu e deu um tapinha carinhoso no ombro dela. Sei que dá, querida. Vem, vou te mostrar seu quarto. Depois a gente começa. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma janela que dava para o quintal. Mas tinha um chuveiro no banheiro compartilhado do corredor e as roupas de cama eram limpas. Para Helena, depois do que passou, era mais do que suficiente. Pode deixar suas coisas aí e vem me ajudar com o almoço. Hoje é feijão tropeiro, arroz, couve e bisteca.
Helena guardou sua bolsa no guarda-roupa, amarrou um pano na cabeça para prender os cabelos brancos e voltou para a cozinha. Marlene já tinha o feijão cozinhando numa panela enorme. Você pica a couve enquanto eu tempero a carne. Helena pegou a faca e começou a picar. As mãos tremiam um pouco, mas o movimento era familiar. Tinha passado décadas de sua vida em cozinhas, preparando comida para a família, para os patrões que a empregavam. Aquilo ela sabia fazer. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Marlene não era de fazer muitas perguntas, e Helena a agradecia por isso. Não queria falar sobre Ricardo, sobre a casa perdida, sobre o abandono. Queria apenas trabalhar, ganhar seu sustento com dignidade. Ao meio-dia em ponto, os peões começaram a chegar. Eram homens de todas as idades, queimados de sol, com mãos calejadas e roupas sujas de terra. Sentavam-se numa mesa comprida no refeitório anexo à cozinha, conversando alto, rindo, reclamando do calor. Helena e Marlene serviram a comida em travessas grandes que colocaram na mesa. Os homens se serviram sem cerimônia, enchendo os pratos até transbordar. Um dos peões, um homem de uns 40 anos com bigode grosso, olhou para Helena. — Você é nova aqui, tia? — Sou sim. Cheguei hoje. Bem-vinda, então. Aqui a gente é simples, mas é gente boa. Helena sorriu timidamente. Voltou para a cozinha, onde Marlene já estava lavando as primeiras panelas. — Deixa que eu lavo, Marlene. Você descansa um pouco. Marlene não discutiu. Sentou-se numa cadeira no canto da cozinha, secando a testa com a ponta do avental. — Você é trabalhadora, Helena. Dá para ver. Aprendi a trabalhar desde cedo. Não sei fazer outra coisa. E sua família? Onde estão? Helena ficou em silêncio por um momento, as mãos imersas na água com sabão. — Não tenho mais família, Marlene. Marlene não insistiu. Conhecia dor quando via. E havia muita dor nos olhos daquela mulher. Os dias seguintes seguiram a mesma rotina. Acordar antes do amanhecer, preparar o café para os peões, limpar a cozinha, preparar o almoço, servir, limpar de novo, fazer o café da tarde, preparar o jantar, servir, limpar mais uma vez. Quando a noite chegava, Helena mal tinha forças para tomar banho antes de desabar na cama. Mas havia uma estranha paz naquela rotina. O trabalho era duro, mas era honesto. Ninguém a olhava com desdém. Ninguém a fazia sentir-se um peso. Marlene era companhia gentil, e os peões sempre agradeciam pela comida com sinceridade. Na sexta-feira, no final do expediente, Antônio apareceu na cozinha com um envelope. — Dona Helena, aqui está seu pagamento da semana. Helena pegou o envelope e sentiu o peso das notas. R$ 50. Não era muito, mas era dela, ganho com seu próprio suor. — Obrigada, seu Antônio. A senhora está se saindo bem. Marlene falou que você é boa trabalhadora. Continue assim. Depois que ele saiu, Helena contou o dinheiro. R$ 50. Somados aos 17 que ainda tinha, eram R$ 67. Guardou tudo cuidadosamente na bolsa, dentro do guarda-roupa. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Helena pensou pela primeira vez que talvez conseguisse sobreviver. Talvez não fosse o fim. Talvez houvesse ainda um caminho à frente, mesmo sem Ricardo, mesmo sem casa, mesmo sem nada. Mas a vida, Helena logo descobriria, tinha outros planos. E nem sempre esses planos eram gentis. O mês de outubro chegou trazendo chuvas fortes para o interior de Minas. A rotina na fazenda Santa Rita continuava implacável, mas Helena estava começando a se adaptar. Seus pés ainda doíam ao fim do dia e suas costas protestavam cada vez que carregava uma panela pesada, mas ela persistia. Marlene se tornara mais do que uma colega de trabalho. Nas tardes menos corridas, enquanto esperavam o feijão cozinhar ou a massa do bolo crescer, as duas conversavam. Marlene contava histórias de sua juventude, de quando trabalhou em fazendas maiores, de seus 3 filhos que agora viviam em São Paulo. — E você nunca mais viu eles, Marlene? Marlene mexia o feijão com uma colher de pau, sem olhar para Helena.
Vejo uma vez por ano, quando consigo juntar dinheiro para a passagem. Eles têm suas vidas lá, seus trabalhos. Não dá para ficar me visitando aqui no fim do mundo, mas eles te ajudam, mandam dinheiro, às vezes, quando podem. Marlene deu de ombros, mas Helena viu a tristeza em seus olhos. A gente não pode cobrar muito dos filhos, né? Eles têm suas próprias famílias para cuidar. Helena não respondeu. A diferença era que os filhos de Marlene ao menos mantinham contato, mesmo que distante. Ricardo simplesmente a descartara como lixo. Num sábado à tarde, quando Helena estava pendurando panos de prato no varal dos fundos, viu uma movimentação diferente na fazenda. Carros chegando, pessoas desconhecidas. Marlene apareceu na porta da cozinha. Helena, vem cá. Tem festa hoje à noite, aniversário da neta do seu Antônio. A gente vai ter que preparar comida para umas 50 pessoas. 50 pessoas? Helena sentiu o estômago apertar. Calma, a gente dá conta. Já fiz isso outras vezes. Vou te ensinar. Passaram a tarde inteira cozinhando. Marlene ensinou Helena a fazer a farofa especial da casa, o frango assado com tempero secreto, a maionese que era a marca registrada das festas da fazenda. Helena cortou, picou, temperou, mexeu panelas até suas mãos ficarem dormentes. Quando a noite chegou, a varanda da casa grande estava enfeitada com bandeirinhas coloridas. Uma mesa comprida fora montada no jardim, coberta com toalha branca. As pessoas chegavam rindo, conversando alto, trazendo presentes embrulhados. Helena e Marlene serviram a comida, circulando entre os convidados com travessas fumegantes. Helena observava as famílias, os pais com seus filhos, os avós segurando os netos no colo. Via o carinho, o afeto, a união, e sentia o vazio crescer dentro de seu peito. Lá estava seu Antônio, abraçado com a filha e a neta, todos sorrindo para uma foto. Lá estava um casal de idosos, sendo servidos com reverência pelos filhos adultos. Lá estava tudo que Helena não tinha mais. Voltou para a cozinha com os olhos marejados. Marlene estava lavando louça e percebeu seu estado. Quer conversar? Helena balançou a cabeça. Não havia palavras para aquela dor. Eu entendo, disse Marlene suavemente. Tem dias que a saudade aperta mais. Não é nem saudade, Marlene. É revolta, é raiva. É não entender como um filho faz isso com a própria mãe. Marlene secou as mãos no avental e sentou-se à mesa, fazendo sinal para Helena sentar-se também. Sabe, Helena, eu já vi muita coisa nessa vida. Filhos que abandonam pais, pais que abandonam filhos, famílias que se destroem por dinheiro, por orgulho, por besteira. E sabe o que aprendi? Que a gente não pode deixar a maldade dos outros destruir a gente por dentro. Como não? Como eu não fico destruída depois do que ele fez? Porque se você ficar remoendo isso todo dia, pensando no Ricardo, na casa que perdeu, no que podia ter sido diferente, você vai acabar morrendo por dentro muito antes do corpo parar. E aí ele vence. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Então o que eu faço? Você vive, constrói uma vida nova, encontra sua própria família, mesmo que não seja de sangue. Eu também não tenho ninguém por perto, mas tenho você agora, não tenho? Tenho o seu Antônio, que me trata com respeito. Tenho os peões que agradecem minha comida todo dia. Isso também é família. As palavras de Marlene ficaram ecoando na cabeça de Helena durante os dias seguintes. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de olhar para trás e começar a olhar para frente. Mas o destino ainda tinha outros golpes reservados. Numa quinta-feira chuvosa de novembro, Marlene não apareceu para o café da manhã. Helena esperou 15 minutos, depois 30, até finalmente ir bater na porta do quarto dela. Marlene, está tudo bem? Um gemido fraco veio de dentro. Helena abriu a porta e encontrou Marlene deitada na cama, o rosto contorcido de dor. Meu peito, Helena. Está doendo muito. Helena correu para chamar seu Antônio.
Meia hora depois, Marlene estava sendo levada de ambulância para o hospital da cidade mais próxima, a 40 quilômetros dali. Antônio voltou à tarde com notícias ruins. Foi o coração. Os médicos disseram que ela precisa ficar internada uns dias, fazer exames. Dona Helena, você vai ter que cuidar da cozinha sozinha por um tempo. Helena sentiu o pânico subir. Sozinha? Cozinhar para 14 pessoas, 4 vezes por dia, completamente sozinha? Eu vou tentar, seu Antônio. Sei que é difícil, mas não tenho ninguém mais, só você. Aquela noite foi a mais longa da vida de Helena. Acordou às 4 da manhã e começou a preparar o café. Queimou a primeira fornada de pão. Deixou o café ferver demais e ficar amargo. Esqueceu de colocar sal no feijão do almoço. Os peões reclamaram, mas com gentileza. Tia Helena, a gente sabe que está difícil sem a dona Marlene, mas precisa melhorar essa comida, viu? Eu sei. Desculpa, amanhã vai estar melhor. Mas no dia seguinte não estava melhor, estava pior. Helena estava exausta, confusa, sobrepujada. Suas mãos tremiam tanto que derrubou uma panela de arroz no chão. Teve que fazer tudo de novo, atrasando o almoço em 1 hora. Naquela noite, desabou na cama chorando. Não conseguia. Era demais para ela. Aos 73 anos, com o corpo cansado e a alma ferida, simplesmente não tinha forças para dar conta de tudo sozinha. Mas desistir significava o quê? Ser mandada embora. Voltar para as ruas. Para onde ela iria? No terceiro dia, sem Marlene, enquanto Helena lutava para carregar uma panela pesada de feijão do fogão para a mesa, sentiu uma pontada aguda nas costas. A panela caiu de suas mãos, o feijão quente se espalhando pelo chão da cozinha. Helena caiu de joelhos no meio da bagunça, a dor nas costas irradiando pelas pernas. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Ficou ali, ajoelhada no chão sujo de feijão, chorando de dor e desespero. Foi assim que seu Antônio a encontrou. Dona Helena, o que aconteceu? Eu não aguento mais, seu Antônio. Não consigo. Sinto muito. Antônio ajudou-a a levantar e sentar-se numa cadeira. Olhou a bagunça na cozinha, olhou Helena trêmula e chorosa e suspirou fundo. Dona Helena, a senhora fez o que pôde. Mas realmente está difícil. Vou ter que contratar outra pessoa para ajudar. Sinto muito por ter falhado. Antônio balançou a cabeça. A senhora não falhou. A situação que estava impossível. Vou resolver isso. Por enquanto, vá descansar. Vou pedir para os peões comerem na cidade hoje. Helena foi para seu quarto sentindo-se derrotada. Deitou-se de barriga para baixo, tentando aliviar a dor nas costas. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, questionou se valeria a pena continuar lutando. Talvez fosse melhor desistir. Talvez fosse melhor aceitar que seu tempo havia acabado, que não tinha mais lugar no mundo, que era apenas um estorvo esperando a morte chegar. Mas então lembrou das palavras de Marlene. Se você ficar remoendo isso todo dia, você vai acabar morrendo por dentro muito antes do corpo parar. Não. Ela não ia deixar Ricardo vencer. Não ia deixar que a maldade dele a destruísse completamente. Helena ainda tinha luta dentro de si. Só precisava encontrar forças para continuar. E essas forças, ela descobriria, viriam de onde menos esperava. Marlene voltou do hospital depois de 10 dias. Estava mais fraca, com ordens médicas para pegar leve, mas viva, e com o sorriso largo de sempre. Helena a abraçou com força, percebendo apenas naquele momento quanto tinha sentido falta daquela amizade. Pensei que você não voltava mais, Marlene. Eu também, querida. Mas parece que Deus ainda não quer me levar. Marlene deu uma risadinha e sentou-se na cozinha, observando Helena trabalhar. Como você se virou aqui sozinha? Mal, admitiu Helena. Queimei metade da comida. Atrasei refeições, deixei cair panelas. Foi um desastre. Mas você não desistiu. Isso que importa. Seu Antônio contratou uma ajudante nova para aliviar o trabalho. Jandira, uma moça de 25 anos,
forte como um touro e trabalhadora como poucas. Com 3 pessoas na cozinha, o trabalho ficou mais leve. Marlene supervisionava, Helena cozinhava, Jandira cuidava da limpeza pesada. Os dias foram passando numa rotina confortável. Helena começou a ganhar confiança em suas habilidades. Aprendeu a fazer a carne de panela do jeito que os peões gostavam, o arroz soltinho, o tutu de feijão cremoso. Os elogios começaram a aparecer. Tia Helena, essa comida hoje estava melhor que da dona Marlene. Não conta pra ela que eu falei, hein? Helena sorriu, sentindo um calor no peito que não sentia há muito tempo. Reconhecimento, apreciação, pertencimento. Dezembro chegou trazendo festas de fim de ano. A fazenda respirava clima natalino, com os peões mais animados, música tocando no rádio da cozinha, conversa sobre as festas que viriam. Você vai para casa no Natal, Jandira? Perguntou Helena enquanto picava cebolas. Vou sim, tia. Passar com minha mãe e meus irmãos. E a senhora? Helena ficou em silêncio. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém esperando por ela. Eu vou ficar aqui mesmo. Marlene, que ouvia a conversa do canto da cozinha, interveio. Nós vamos ficar aqui juntas, Helena. Eu também não tenho para onde ir esse ano. Meus filhos vão passar o Natal com a família do marido da minha filha. A gente faz nossa própria festa aqui. A ideia reconfortou Helena, mas também trouxe uma pontada de tristeza. Mais um Natal longe de casa. Mais um Natal sem Ricardo. Desde que chegara à fazenda, Helena não tinha tido nenhuma notícia do filho. Não sabia se ele pensava nela, se sentia arrependimento, se ao menos se perguntava se ela estava viva ou morta. O silêncio era ensurdecedor. Numa tarde de sábado, seu Antônio chamou Helena em seu escritório. Dona Helena, senta aqui. Preciso conversar com a senhora. Helena sentiu o coração apertar. Será que ia ser mandada embora? A senhora está trabalhando bem. Os peões gostam da sua comida. Você é dedicada. Ajuda a Marlene. Estou satisfeito. Helena soltou o ar que estava segurando. Obrigada, seu Antônio, mas eu estava pensando. A senhora não tem documentos, não tem endereço fixo registrado em lugar nenhum. Isso pode ser um problema se precisar de médico, se precisar fazer algum documento. Eu queria ajudar a senhora a regularizar sua situação. Helena piscou, surpresa. Como assim? Eu tenho uma amiga que trabalha na assistência social da cidade. Ela pode ajudar a senhora a tirar segunda via dos documentos. Registrar seu endereço aqui na fazenda como residência. Assim a senhora fica mais protegida. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Aquele homem que mal a conhecia estava fazendo mais por ela do que o próprio filho algum dia fizera. Seu Antônio, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, dona Helena. É o certo a fazer. Na semana seguinte, Helena foi à cidade pela primeira vez desde que chegara à fazenda. Seu Antônio a levou em sua caminhonete. A cidade de Passos era pequena, com ruas tranquilas e comércio modesto. Na assistência social, uma mulher gentil chamada Carla atendeu Helena. Dona Helena, vou precisar de algumas informações. A senhora tem CPF? Tenho. Helena tirou da bolsa o documento velho e amassado. Carla anotou os números. E certidão de nascimento? RG? Tenho só o RG. Está aqui. Carla examinou os documentos. Datilografou informações no computador. Certo. Vou dar entrada na segunda via da certidão de nascimento. Deve ficar pronta em uns 30 dias. Quanto ao endereço, o senhor Antônio já me passou os dados da fazenda. Vou registrar aqui como sua residência atual. Pode fazer isso? A senhora não precisa de comprovante? O depoimento do senhor Antônio é suficiente. Ele é conhecido aqui na região. Dona Helena, a senhora também tem direito a solicitar aposentadoria, sabia? Aposentadoria? Helena arregalou os olhos. Mas eu nunca contribuí com o INSS. A senhora tem mais de 65 anos? 73. Então tem direito ao BPC, o benefício de prestação continuada. É um salário mínimo por mês para idosos de baixa renda.
Posso dar entrada no pedido para a senhora, se quiser. Helena olhou para Carla sem acreditar no que ouvia. Um salário mínimo por mês? Era mais dinheiro do que conseguiria juntar em um ano trabalhando na fazenda. Por favor, faça isso por mim. Carla sorriu. Vou precisar de alguns documentos e informações, mas vamos conseguir. O processo demora uns 3, 4 meses, mas vai sair. De volta à fazenda, Helena contou tudo para Marlene. Marlene, você acredita? Vou ter aposentadoria, um salário mínimo todo mês. Marlene abraçou a amiga, feliz por ela. Graças a Deus, Helena, você merece isso e muito mais. Pela primeira vez, desde que Ricardo a abandonara, Helena sentiu algo parecido com esperança. Talvez pudesse realmente reconstruir sua vida. Talvez ainda houvesse futuro para ela. O Natal chegou numa segunda-feira ensolarada. A fazenda estava vazia, muitos peões tinham ido visitar famílias. Apenas 3 ficaram, e seu Antônio estava passando as festas na cidade com a família. Helena e Marlene prepararam uma ceia modesta: frango assado, arroz, farofa, salada. Sentaram-se à mesa da cozinha com os 3 peões, e pela primeira vez, Helena sentiu algo parecido com família. Vamos fazer um brinde, propôs Marlene, levantando um copo de refrigerante. A família que a gente escolhe, não a que nasceu com a gente. Todos brindaram. Helena tomou um gole, os olhos marejados. Obrigada, Marlene. Obrigada por me acolher. Nós que agradecemos, tia Helena. A senhora ilumina esse lugar. Depois do jantar, os peões foram descansar. Helena e Marlene ficaram na cozinha, lavando louça e conversando sobre a vida. Sabe, Marlene, eu passei meses com raiva do Ricardo, com ódio até, mas hoje, no Natal, eu percebi uma coisa. O quê? Que talvez ele tenha me feito um favor. Marlene parou de lavar a panela e olhou para Helena. Como assim? Se ele não tivesse me abandonado, eu nunca teria vindo para cá. Nunca teria conhecido você, o seu Antônio, essa gente toda boa que apareceu na minha vida. Eu ia morrer naquela casa, infeliz, sendo maltratada pela Jéssica, vendo meu filho se tornar um estranho. Aqui, pelo menos, eu tenho dignidade. Marlene sorriu, os olhos também marejados. Você é uma mulher forte, Helena. Mais forte do que imagina. Estou aprendendo a ser. Naquela noite, deitada em sua cama, Helena pensou em Ricardo pela primeira vez, sem sentir dor. Apenas uma leve tristeza, como quem pensa em algo que poderia ter sido, mas não foi. Talvez fosse verdade. Talvez ele tivesse, sem saber, libertado ela de uma vida de sofrimento. Talvez o abandono, por mais cruel que tivesse sido, fosse o empurrão que ela precisava para descobrir sua própria força. Helena dormiu naquela noite com um sorriso no rosto, o primeiro em muitos meses. Mas a vida, como sempre, guardava surpresas, e nem todas seriam agradáveis. Janeiro trouxe calor escaldante para o interior de Minas. O trabalho na cozinha ficou ainda mais pesado com as temperaturas altíssimas. Helena suava litros todos os dias diante do fogão a lenha, mas não reclamava. Tinha um propósito agora. Tinha um lugar. Tinha pessoas que dependiam dela. Marlene continuava se recuperando devagar. Alguns dias estava bem, outros ficava cansada demais para trabalhar. Nessas ocasiões, Helena assumia o comando da cozinha com Jandira e, para sua própria surpresa, conseguia dar conta. Numa manhã de terça-feira, seu Antônio chamou Helena novamente em seu escritório. Dona Helena, tenho novidades. Sua aposentadoria foi aprovada. Helena sentou-se devagar, as pernas bambas. Já? Mas a Carla disse que ia demorar meses. Pois é, mas saiu mais rápido. A senhora vai começar a receber no mês que vem. E tem mais. Chegou a segunda via da sua certidão de nascimento. Seus documentos estão todos regularizados agora. Antônio estendeu um envelope com os papéis. Helena pegou com mãos trêmulas, abrindo e vendo sua certidão de nascimento novinha. Era como se estivesse renascendo oficialmente. Seu Antônio, o senhor mudou minha vida. Antônio deu um sorriso modesto.
Eu só ajudei, dona Helena. Quem mudou sua vida foi a senhora mesma, com trabalho e dignidade. Depois dessa conversa, Helena foi para a beira do rio que cortava a fazenda. Sentou-se numa pedra grande, os pés na água fresca, e chorou. Mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de alívio, de gratidão, de renascimento. Tinha 73 anos, mas estava começando de novo. E dessa vez seria em seus próprios termos. Com a promessa da aposentadoria, Helena começou a fazer planos. Poderia juntar dinheiro. Talvez conseguisse alugar um quartinho pequeno na cidade dali a alguns meses. Ter seu próprio espaço, sua independência. Mas antes que pudesse concretizar esses planos, Marlene piorou. Foi numa manhã de fevereiro. Marlene simplesmente não acordou para o café. Helena foi checar e encontrou a amiga deitada, consciente, mas fraca demais para se levantar. Não estou bem, Helena. Acho que é o coração de novo. Vou chamar o seu Antônio. Desta vez, Marlene ficou internada por 3 semanas. Os médicos disseram que o coração estava falhando, que ela precisava de cuidados constantes, que não poderia mais trabalhar. Quando finalmente voltou à fazenda, foi apenas para arrumar suas coisas. Seu Antônio tinha arranjado uma vaga para ela numa casa de repouso para idosos carentes, mantida por uma instituição religiosa na cidade. Helena ajudou Marlene a fazer as malas. As duas estavam chorando. Eu não queria ir, Helena, mas não tenho escolha. Não posso mais trabalhar. Eu sei, Marlene. Você precisa de cuidados, mas vou sentir tanto sua falta. Eu também. Marlene segurou as mãos de Helena. Você foi a melhor amiga que já tive. Me prometeu uma coisa, o que você quiser, não desiste. Você é forte, é capaz, constrói sua vida nova, não deixa o passado te prender. Eu prometo. Quando a van da instituição veio buscar Marlene, Helena ficou na porta da cozinha, acenando até o veículo desaparecer na estrada empoeirada. Sentiu como se tivesse perdido um pedaço de si mesma. A cozinha ficou mais silenciosa sem Marlene. Helena e Jandira trabalhavam bem juntas, mas não havia a mesma camaradagem, as mesmas conversas profundas, a mesma cumplicidade. Numa tarde de março, Helena recebeu seu primeiro pagamento da aposentadoria. Um salário mínimo depositado na conta que Carla a ajudara a abrir. Era dinheiro de verdade, dinheiro que ninguém poderia tirar dela. Jandira, vou à cidade no sábado. Preciso resolver umas coisas. Quer que eu vá com você, tia? Não precisa, filha. Vou sozinha mesmo. No sábado, Helena pegou o ônibus para Passos. Era a primeira vez que saía completamente sozinha desde que chegara à região. Sentia-se estranhamente livre. Primeiro foi visitar Marlene na casa de repouso. Encontrou a amiga sentada numa cadeira de rodas no jardim, mais magra, mais frágil, mas com o mesmo sorriso largo. Helena, que alegria ver você. As duas conversaram por horas. Marlene contou sobre os outros idosos, sobre as enfermeiras, sobre a rotina da casa. Helena contou sobre a fazenda, sobre os peões, sobre sua aposentadoria. Estou pensando em alugar um quartinho na cidade, Marlene, ter um lugar meu. Marlene segurou sua mão. Faça isso, Helena. Você merece um lar de verdade. Depois da visita, Helena foi ao centro da cidade. Parou numa loja de roupas e, pela primeira vez em anos, comprou algo novo para si. Um vestido simples, azul claro, mas novo, cheirando a tecido fresco. Comprou também um par de sandálias novas, dessas com solado confortável para pés cansados. Na farmácia, comprou um batom vermelho vivo que a fez sentir-se jovem novamente, mesmo aos 73 anos. De volta à fazenda, guardou suas compras no guarda-roupa e olhou-se no pequeno espelho quebrado que tinha no quarto. Estava diferente. Mais magra, mais queimada de sol, com mais rugas, mas também mais forte, mais determinada, mais viva. Os meses seguintes trouxeram uma rotina estável. Helena trabalhava, juntava dinheiro, visitava Marlene quando podia, planejava seu futuro.
Seu Antônio aumentou seu salário para R$ 100 por semana, reconhecendo que ela agora fazia o trabalho que antes era de 2 pessoas. Em junho, Helena tinha juntado dinheiro suficiente. Conversou com Carla na assistência social, que a ajudou a encontrar um quartinho para alugar. Era minúsculo, apenas uma cama, um guarda-roupa e um banheiro compartilhado. Mas era dela, R$ 300 por mês. Com a aposentadoria e o salário da fazenda, ela conseguiria pagar e ainda sobrar um pouco. Seu Antônio queria conversar com o senhor. Antônio a recebeu no escritório. Pode falar, dona Helena. Eu encontrei um quartinho para alugar na cidade. Queria mudar para lá, mas continuar trabalhando aqui. Posso vir de ônibus todo dia. Antônio ficou pensativo. Dona Helena, não prefere continuar morando aqui? Assim não gasta com aluguel e ônibus. Eu agradeço muito tudo que o senhor fez por mim. Mas preciso de um lugar que seja meu, sabe? Preciso desse passo. Antônio assentiu, compreendendo. Entendo. Tudo bem, então. Mas os domingos vão ficar difíceis. Não tem ônibus no domingo. Helena tinha pensado nisso. Posso continuar dormindo aqui nos fins de semana, se o senhor permitir. Volto para a cidade na segunda. Pode sim. Seu quarto continua sendo seu quando precisar. No fim de junho, Helena se mudou para seu quartinho em Passos. Era pequeno, era simples, mas era dela. Comprou algumas coisas usadas na feira cortina para a janela, um cobertor novo, alguns pratos e panelas. Transformou aquele espaço minúsculo num lar. Todas as manhãs, acordava às 5, pegava o ônibus das 5h30 e chegava à fazenda às 6h15, a tempo de começar o café. Trabalhava de segunda a sábado. Aos domingos, descansava, limpava seu quarto, visitava Marlene, ia à igreja. Pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentia completa. Tinha trabalho, tinha casa, tinha dinheiro próprio, tinha amigos, não dependia de ninguém, não era um peso para ninguém, mas uma parte dela ainda sentia falta. Uma parte que tentava ignorar, mas não conseguia. Ricardo. Mesmo depois de tudo, mesmo depois do abandono cruel, uma parte de Helena ainda amava o filho. Ainda se perguntava se ele estava bem, se era feliz, se alguma vez pensava nela. Numa noite de sábado, sozinha em seu quartinho, Helena tirou a foto velha da bolsa. Olhou para aquele menino de 10 anos, sorrindo inocente ao seu lado. Onde foi que tudo deu errado? Guardou a foto de volta, mas dessa vez não chorou. Apenas suspirou fundo e apagou a luz. O passado era passado. Ela tinha um presente para viver e um futuro para construir. E construir era exatamente o que pretendia fazer. O outono chegou trazendo temperaturas mais amenas para o interior de Minas. Helena completou 1 ano desde que chegara à fazenda Santa Rita. 1 ano desde que Ricardo a abandonara naquela estrada de terra. 1 ano de reconstrução, de aprendizado, de sobrevivência. A rotina estava consolidada. Helena acordava todos os dias no mesmo horário, pegava o mesmo ônibus, fazia o mesmo trabalho. Mas havia uma paz naquela previsibilidade. Não havia surpresas desagradáveis, não havia humilhações, não havia rejeição. Jandira tinha se tornado uma presença constante e confortável. As duas trabalhavam bem juntas, respeitando os limites e habilidades uma da outra. Aos poucos, Jandira começou a se abrir mais. Tia Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. A senhora nunca pensou em procurar seu filho? Tentar fazer as pazes? Helena parou de descascar as batatas e ficou olhando para as próprias mãos enrugadas. Já pensei, sim, muitas vezes, mas não sei se ele quer ser encontrado. E não sei se eu aguentaria ser rejeitada de novo. Mas a senhora não fica curiosa, querendo saber se ele está bem? Fico, todo dia, mas às vezes é melhor deixar para lá, Jandira. Às vezes a gente precisa aceitar que algumas coisas não têm conserto. Jandira assentiu, voltando ao trabalho. Mas a pergunta ficou martelando na cabeça de Helena pelos dias seguintes. Será que Ricardo pensava nela?
Será que se arrependia? Será que ao menos se importava se ela estava viva ou morta? Numa quinta-feira à tarde, Helena estava na cidade fazendo compras quando viu uma mulher atravessar a rua. Por um segundo, achou que fosse Jéssica, a namorada de Ricardo. O coração disparou. As mãos começaram a tremer. Mas quando a mulher se aproximou, Helena viu que era outra pessoa. Apenas alguém com cabelo parecido, altura parecida. O alívio foi imenso, mas também trouxe uma percepção perturbadora. Ela estava com medo. Medo de encontrar Ricardo e Jéssica. Medo de ter que encarar o filho que a abandonara. De volta ao seu quarto, Helena sentou-se na cama e segurou a foto velha nas mãos. Olhou longamente para aquele menino sorridente. Eu te perdoo, Ricardo. Não sei se você merece, não sei se vai mudar alguma coisa, mas eu preciso te perdoar para poder seguir em frente de verdade. Disse as palavras em voz alta, sozinha no quartinho, e sentiu algo se soltar dentro do peito. Como se um nó que estava apertado há meses finalmente se desfizesse. Guardou a foto e tomou uma decisão. Não ia procurar Ricardo, não ia tentar reconciliação, mas também não ia mais carregar raiva e ressentimento. Ia simplesmente deixar ir. Os dias seguintes trouxeram uma leveza nova. Helena sorria mais, conversava mais, dormia melhor. Marlene percebeu a mudança quando Helena foi visitá-la no domingo. Você está diferente, Helena. Mais leve. Estou, Marlene. Acho que finalmente estou conseguindo seguir em frente de verdade. Marlene sorriu, seus olhos cansados brilhando de orgulho. Eu sabia que você ia conseguir. Você é mais forte do que pensa. As duas conversaram sobre planos. Helena contou que estava juntando dinheiro para comprar alguns móveis melhores para o quarto. Marlene contou sobre uma nova amiga que fizera na casa de repouso. Uma senhora de 80 anos que contava histórias hilariantes de sua juventude. Quando Helena se despediu, Marlene segurou sua mão com força. Obrigada por não me esquecer, Helena. Muita gente que sai daqui promete visitar e nunca mais volta. Eu nunca vou esquecer você, Marlene. Você me salvou quando eu mais precisei. De volta à fazenda, Helena encontrou movimento incomum. Vários carros estacionados, pessoas desconhecidas conversando na varanda. Jandira apareceu correndo. Tia Helena, o filho do seu Antônio, chegou de São Paulo. Trouxe a família toda para passar uns dias aqui. Helena conhecia a existência do filho de Antônio, mas nunca o tinha visto. Carlos era advogado na capital, casado, com 2 filhos pequenos. Pelo que seu Antônio contava com orgulho, era um homem bem-sucedido. Naquela noite, Helena preparou um jantar especial. Carlos e a esposa, Marina, jantaram com seu Antônio na varanda. Helena os observava de longe enquanto servia a comida. Viu o jeito que Carlos olhava para o pai, com respeito, com carinho, com gratidão. Viu como Marina tratava seu Antônio com consideração, fazendo questão de agradecer pela hospitalidade, elogiando a fazenda. Viu tudo que Ricardo nunca foi. A comparação doeu, mas dessa vez foi uma dor suportável. Helena já não esperava nada diferente do filho. Já tinha aceito que ele tinha feito sua escolha, e essa escolha não incluía ela. No dia seguinte, Carlos procurou Helena na cozinha. Dona Helena, meu pai me contou sua história. Sinto muito pelo que passou. Helena ficou sem jeito. Obrigada, moço. Meu pai fala muito bem da senhora. Diz que é trabalhadora, dedicada, honesta. Queria que soubesse que é muito apreciada aqui. As palavras aqueceram o coração de Helena. Ser apreciada, ser valorizada, ser vista. Seu pai é um homem bom. Ele me deu uma chance quando eu não tinha nada. Ele tem bom coração mesmo. Carlos hesitou, então continuou. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? A senhora já pensou em processar seu filho? Pelo abandono, pela casa que ele tomou? Helena nunca tinha pensado nisso. Processar? Mas eu não entendo dessas coisas. Eu sou advogado. Posso te ajudar se quiser. O que ele fez foi abandono de idoso, é crime.
E a transferência da casa pode ter sido feita sob coação ou aproveitando-se de sua vulnerabilidade. Dá para reverter. Helena sentou-se, as pernas bambas. A possibilidade de recuperar sua casa. A possibilidade de justiça. Mas isso daria certo mesmo? Não posso garantir, mas temos bons argumentos. O senhor me permite ver seus documentos? Helena foi buscar os papéis. Carlos os examinou cuidadosamente, fazendo anotações num caderno. A senhora fez a transferência da casa quando? Há uns 7 anos. E tem algum documento que prove que morava lá? Contas antigas, talvez. Mas está tudo na casa ainda. Carlos ficou pensativo. Olha, é um caso possível. Mas vai demorar, vai ser difícil. E não garanto o resultado. A senhora tem que pensar bem se quer mexer nisso. Vai ter que enfrentar seu filho na justiça. Helena sentiu o estômago revirar. Enfrentar Ricardo. Vê-lo novamente. Ouvir as acusações que ele certamente faria. Posso pensar? Claro. Mas se decidir seguir em frente, estou disposto a te representar pro bono, sem cobrar nada. Considero um caso de justiça social. Obrigada, Dr. Carlos. Vou pensar com carinho. Nos dias seguintes, Helena não pensou em outra coisa. A possibilidade de recuperar sua casa era tentadora. Aquela casa que ela construiu tijolo por tijolo, que tinha suas memórias, seu suor, sua vida. Mas significaria guerra, significaria confronto. Significaria reabrir feridas que ela estava trabalhando tão duro para curar. Conversou com Marlene sobre isso no domingo seguinte. O que você acha que eu devo fazer, Marlene? Marlene ficou em silêncio por um longo momento. Helena, eu vou ser sincera com você. Você tem todo o direito de lutar pela sua casa. O que fizeram com você foi injusto, foi cruel, foi errado. Se você quiser processar, eu apoio. Mas você precisa pensar no preço emocional disso. Você está bem agora. Tem trabalho, tem casa, tem paz. Um processo judicial vai trazer tudo de volta. A raiva, a dor, o rancor. Você tem certeza que quer isso? Helena suspirou fundo. Não sei, Marlene. Não sei se quero a casa ou se quero vingança. E tenho medo de descobrir que o que eu realmente quero é vingança. E se for, vingança é tão ruim assim, é quando ela te consome, quando ela vira a única coisa que importa. Marlene assentiu lentamente. Então talvez você já tenha sua resposta. Helena voltou para a fazenda ainda em dúvida. Na segunda-feira, procurou Carlos antes que ele voltasse para São Paulo. Dr. Carlos, pensei bastante sobre sua oferta. E? Eu agradeço de coração. Mas acho que não vou processar meu filho. Carlos pareceu surpreso. Tem certeza? Tenho. Aquela casa tem muitas memórias, algumas boas, muitas ruins. Talvez seja melhor deixá-la para trás. Eu tenho minha vida agora, minha independência. Isso vale mais do que tijolos e cimento. Carlos estendeu a mão. Admiro sua decisão, dona Helena. Não é fácil escolher a paz em vez da justiça. Helena apertou a mão dele. Às vezes, a paz é a justiça. Depois que Carlos foi embora, Helena sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Tinha fechado aquela porta definitivamente. Não ia mais olhar para trás. A casa, Ricardo, tudo que foi, ficaria no passado. O presente era seu quartinho simples em Passos. Era seu trabalho na fazenda. Era Marlene na casa de repouso. Era Jandira na cozinha. Era seu Antônio, com sua bondade silenciosa. O presente era bom, e o futuro poderia ser ainda melhor. Agosto trouxe ventos frios para o interior de Minas. Helena completava 1 ano e 4 meses desde sua chegada à região. Olhando para trás, mal reconhecia a mulher quebrada que tinha sido abandonada naquela estrada. A rotina na fazenda continuava tranquila. Helena tinha se tornado peça fundamental da operação. Os peões dependiam de sua comida. Seu Antônio confiava em seu trabalho. Jandira a respeitava como mentora. Numa manhã de terça-feira, Helena chegou à fazenda e encontrou seu Antônio esperando por ela na porta da cozinha. Ele parecia preocupado.
Dona Helena, preciso falar com a senhora. O coração de Helena apertou. Aquele tom não era bom. O que foi, seu Antônio? Vamos sentar. Foram para o escritório. Antônio ofereceu café, mas Helena recusou. Queria apenas saber logo o que estava acontecendo. Dona Helena, eu vou precisar vender a fazenda. As palavras caíram como um raio. Helena ficou sem ar. Vender? Por quê? Antônio suspirou pesadamente. Dívidas. A fazenda não está dando lucro faz anos. Estou segurando como posso, mas não dá mais. Meu filho Carlos conseguiu um comprador, uma empresa grande que quer expandir na região. Vou vender no fim do ano. E os peões? E eu e a Jandira? A empresa vai manter alguns peões, os mais jovens e fortes, mas vai modernizar tudo, mecanizar. Não vai precisar de cozinheiras, vão instalar um refeitório industrial. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. De novo. Mais uma vez, tudo que tinha construído estava desmoronando. Quando? Provavelmente dezembro. Sinto muito, dona Helena. Se pudesse fazer diferente, faria. Helena voltou para a cozinha em estado de choque. Jandira percebeu imediatamente. Tia, o que foi? Está pálida. Ele vai vender a fazenda. Vamos perder o emprego. Jandira deixou cair a faca que segurava. O quê? Não! As duas sentaram-se à mesa tentando processar a notícia. Tinham 4 meses. 4 meses para encontrar outra solução, outro trabalho, outro caminho. Mas o que uma mulher de 74 anos poderia fazer? Quem ia contratar alguém da idade dela? Nos dias seguintes, Helena tentou se manter focada no trabalho, mas a preocupação a consumia. À noite, em seu quarto, fazia contas. Com apenas a aposentadoria, não conseguiria pagar o aluguel e ainda comer. Precisava do salário da fazenda. Marlene percebeu a angústia de Helena na visita de domingo. O que está te atormentando? Helena contou tudo. Marlene ouviu em silêncio, segurando a mão da amiga. E agora? O que você vai fazer? Não sei, Marlene. Não sei. Você já procurou outro emprego? Para quem? Quem vai me contratar com 74 anos? Marlene ficou pensativa. Sabe, Helena, talvez esteja na hora de você tentar algo diferente. Como assim? Você cozinha tão bem. Por que não vende comida? Marmitas, doces, essas coisas? Helena nunca tinha pensado nisso. Mas como? Onde? Aqui na cidade tem uma feira aos sábados. Várias pessoas vendem comida lá. Você poderia começar pequeno, testar. A ideia era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Ter seu próprio negócio? Aos 74 anos? Eu não sei nada de vender, Marlene, mas sabe cozinhar. O resto você aprende. Helena passou a semana pensando na sugestão. Conversou com Jandira sobre isso. Acho que a dona Marlene tem razão, tia. A senhora cozinha melhor que muita gente por aí. Pode dar certo, mas eu precisaria de dinheiro para começar. Comprar ingredientes, embalagens, essas coisas. Quanto a senhora tem guardado? Helena tinha juntado cerca de R$ 1.200 nos últimos meses. Dá para começar com isso. Faz uns bolos, umas cocadas, leva para a feira. Vê como é. A ideia foi ganhando forma na cabeça de Helena. Poderia cozinhar no seu quarto, tinha um fogareiro pequeno. Poderia começar com doces, que eram mais fáceis de transportar e vender. No sábado seguinte, Helena acordou às 3 da manhã. Tinha passado a sexta-feira inteira fazendo cocadas, bolos simples, brigadeiros. Embalou tudo em saquinhos plásticos transparentes, colocou etiquetas escritas à mão com os preços. Às 5 da manhã, estava na feira com uma caixa de isopor cheia de doces e um banquinho emprestado. Escolheu um cantinho, arrumou seus produtos sobre uma toalha limpa e esperou. O sol nasceu. As pessoas começaram a chegar. Passavam por Helena, olhavam os doces, mas poucos compravam. A manhã foi arrastada. Às 10 horas, tinha vendido apenas R$ 20. O desânimo bateu forte. Talvez não fosse capaz. Talvez fosse velha demais para começar algo novo. Mas então uma mulher parou na frente dela. Quanto é a cocada? R$ 2 cada. A mulher comprou 3.
Mordeu uma ali mesmo e seus olhos se arregalaram. Nossa, que delícia! Faz tempo que não como uma cocada boa assim. Onde você vende? Só aqui, na feira. Vou trazer minhas amigas semana que vem. E trouxe. No sábado seguinte, a mulher apareceu com 5 amigas. Todas compraram e espalharam a notícia. No terceiro sábado, Helena vendeu tudo antes do meio-dia. A notícia do talento de Helena se espalhou. As pessoas começaram a encomendar bolos para festas, doces para eventos. Helena trabalhava a semana toda na fazenda e os fins de semana cozinhando para vender. Era exaustivo. Aos 74 anos, trabalhava mais do que nunca. Mas pela primeira vez, estava trabalhando para si mesma. Cada real que ganhava era fruto do próprio esforço, da própria habilidade. Em outubro, Helena tinha uma clientela fiel. Fazia encomendas durante a semana, entregava aos sábados na feira. Estava ganhando tanto quanto ganhava na fazenda, às vezes até mais. Jandira: acho que vou conseguir me sustentar só com os doces depois que a fazenda fechar. Jandira abraçou a amiga, orgulhosa. Eu sempre soube que a senhora conseguiria, tia. Seu Antônio também ficou sabendo do empreendimento de Helena. Dona Helena, estou impressionado com sua iniciativa. Você é uma mulher de fibra. Aprendi que não posso depender de ninguém, seu Antônio. Tenho que criar minhas próprias oportunidades. E está certíssima. Dezembro chegou rápido. A venda da fazenda se concretizou na segunda semana do mês. Os peões foram dispensados, uns absorvidos pela empresa compradora, outros procurando trabalho em outras fazendas. Jandira conseguiu emprego numa lanchonete na cidade. No último dia de trabalho, Helena limpou a cozinha com cuidado especial. Passou a mão nas panelas velhas, no fogão a lenha que tanto a fez suar, na mesa grande de madeira onde preparou tantas refeições. Despediu-se dos peões, que a abraçaram com gratidão genuína. Vamos sentir falta da sua comida, tia Helena. Eu vou sentir falta de vocês. Seu Antônio chamou Helena no escritório pela última vez. Dona Helena, quero te agradecer por tudo. Você foi mais do que uma funcionária. Foi um exemplo de dignidade e resiliência. Entregou a ela um envelope. Aqui tem 3 meses de salário. É o mínimo que posso fazer. Seu Antônio, isso é muito. É o justo. E quero te dar mais uma coisa. Antônio entregou uma carta. É uma referência. Se precisar de trabalho no futuro, mostre isso. Coloquei meu telefone. Qualquer patrão que ligar, vou falar maravilhas de você. Helena abraçou o homem que tinha sido seu salvador. Obrigada por tudo. O Senhor mudou minha vida. Era um sábado comum de feira. Helena estava em seu ponto vendendo suas cocadas e bolos, quando ouviu uma voz familiar ao longe. Mãe? O coração de Helena parou. Virou-se devagar e viu Ricardo parado a alguns metros de distância, os olhos arregalados de choque. Ricardo estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, a roupa amarrotada. Nada que ver com o homem confiante que a abandonara na estrada há quase 2 anos. Helena ficou paralisada. Todas as palavras que imaginou dizer se ele aparecesse um dia simplesmente evaporaram. Mãe, é você mesmo? Ricardo se aproximou, os olhos marejados. Eu não acredito que encontrei você. Helena encontrou sua voz, mas saiu fria, controlada. O que você quer, Ricardo? Eu estava te procurando. Faz meses que estou procurando. Por quê? Helena cruzou os braços. Quando me abandonou naquela estrada, parecia bem decidido a nunca mais me ver. Ricardo baixou os olhos, envergonhado. Eu sei que não tenho desculpa, mas preciso falar com você. Por favor. Helena olhou ao redor. As pessoas começavam a observar a cena. Não queria exposição. Não aqui. Vou terminar de vender minhas coisas. Se quiser falar, me espera ali naquele banco. Helena apontou para um banco na praça. Ricardo assentiu e foi esperar. Helena continuou vendendo, mas suas mãos tremiam. Não conseguia parar de olhar para o filho, sentado naquele banco com os ombros curvados, a imagem da derrota.
Quando vendeu tudo, arrumou suas coisas devagar, ganhando tempo para organizar os pensamentos. Finalmente, caminhou até o banco e sentou-se, mantendo distância de Ricardo. Pode falar. Ricardo respirou fundo. Mãe, eu estraguei tudo. A Jéssica me deixou. Me roubou tudo que eu tinha e sumiu. Perdi meu emprego. Perdi a casa porque não consegui pagar o financiamento que fiz para reformar. Estou morando num quarto de pensão, sem dinheiro, sem nada. Helena ouviu tudo sem demonstrar emoção. Parte dela sentiu uma satisfação amarga. Parte dela sentiu pena. Mas a maior parte sentiu apenas indiferença. E você veio até aqui me procurar por quê? Porque você é minha mãe. Porque eu errei. Porque preciso de você. A sinceridade brutal da afirmação chocou Helena. Ele não estava pedindo perdão pelo que fez, estava pedindo ajuda. Ricardo, você me abandonou numa estrada no meio do nada. 300 quilômetros de casa, sem dinheiro, sem nada. Você me deixou para morrer. Eu sei. Ricardo começou a chorar. Eu sei que fui um monstro. Todos os dias penso nisso. A culpa está me matando. A culpa ou a situação em que você se meteu. Ricardo ficou em silêncio. Helena continuou, a voz ainda controlada, mas firme. Como você me achou? Levou meses. Contratei um investigador particular quando ainda tinha dinheiro. Ele descobriu que você tinha dado entrada num benefício, rastreou até Passos. Cheguei aqui faz 3 dias, perguntando por todo lado. Hoje alguém me disse que tinha uma senhora vendendo doces na feira que combinava com sua descrição. E o que você quer de mim agora, Ricardo? Quero pedir perdão. Quero tentar consertar as coisas. Helena olhou para o filho. Viu o menino que criou, o adolescente que incentivou a estudar, o homem que a rejeitou. Viu tudo ao mesmo tempo. Ricardo, você quer perdão ou quer ajuda? Quero os dois. Pelo menos era honesto. Eu não tenho nada para te dar, Ricardo. Moro num quartinho de um cômodo. Vivo de vender doces e da minha aposentadoria. Mal tenho para mim. Eu não estou pedindo dinheiro, mãe. Só quero que me perdoe. Quero tentar ter você de volta na minha vida. As palavras eram bonitas, mas Helena tinha aprendido a não confiar em palavras. Ricardo, quando você me abandonou, eu quase morri. Não de fome, não de frio. Morri por dentro. Você me tirou tudo que dava sentido à minha vida. Minha casa, meu filho, minha dignidade. Tive que me reconstruir do zero. E sabe o que descobri? Que consigo viver sem você. Mãe, por favor, deixa eu terminar. Eu te perdoo, Ricardo, não porque você merece, mas porque eu preciso disso para seguir em frente de verdade. Mas perdoar não significa esquecer, não significa confiar de novo e definitivamente não significa voltar a ter você na minha vida. Ricardo chorou mais forte. Por favor, mãe. Eu mudei. A Jéssica me mostrou quem eu realmente era, me fez ver o monstro que me tornei. Não foi a Jéssica que te transformou em monstro, Ricardo. Você escolheu isso. Escolheu ela em vez de mim. Escolheu a casa em vez de me dar um lugar para morar. Escolheu me abandonar numa estrada em vez de me levar ao asilo que tinha prometido. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para as próprias mãos, calejadas de tanto trabalhar. Mãos que cozinharam, lavaram, construíram uma vida nova. Ricardo, o que você realmente quer? Quero minha mãe de volta. Por quê? Porque você está sozinho e desesperado? Porque perdeu tudo e não tem mais ninguém? Ou porque realmente se arrependeu? Ricardo não respondeu. A resposta estava clara no silêncio. É o que eu pensei. Helena se levantou. Ricardo, eu desejo que você encontre seu caminho, que reconstrua sua vida. Mas não vai ser comigo. Você fez sua escolha há 2 anos. Agora vive com ela. Mãe, por favor, adeus, Ricardo. Helena caminhou para longe, as pernas trêmulas, mas firmes. Não olhou para trás. Não cedeu aos gritos de Ricardo chamando seu nome. Simplesmente seguiu em frente. Quando chegou ao seu quarto, desabou na cama e chorou. Chorou por tudo que perdeu.
Chorou pelo filho que nunca mais teria. Chorou pelo relacionamento que morreu naquela estrada há 2 anos. Mas também chorou de alívio. Tinha enfrentado Ricardo. Tinha dito tudo o que precisava dizer. Tinha escolhido a si mesma. Naquela noite, Helena visitou Marlene e contou tudo. Você fez o certo, disse Marlene com firmeza. Ele não merece você. Eu sei, mas dói mesmo assim. Sempre vai doer, Helena. Ele é seu filho, mas você não pode se sacrificar por quem te sacrificou primeiro. As duas ficaram em silêncio por um momento. Você acha que eu fui muito dura? Acho que você foi justa e corajosa. Não é fácil virar as costas para um filho, mesmo um filho que te magoou. Helena assentiu. Sabia que Marlene estava certa. Tinha feito a coisa certa, a coisa necessária. Mas parte dela, uma parte pequena, mas persistente, se perguntava se algum dia se arrependeria. Os dias seguintes ao encontro com Ricardo foram difíceis. Helena não conseguia parar de pensar no filho, na expressão derrotada em seu rosto, nas lágrimas sinceras. Questionava se tinha sido muito dura, se deveria ter dado uma chance. Mas então lembrava da estrada empoeirada, do abandono, do desespero daqueles primeiros dias, e sabia que tinha feito o certo. O negócio de doces continuava crescendo. Helena tinha agora várias clientes fiéis que faziam encomendas regulares. Conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar um ponto pequeno numa galeria no centro de Passos. Era minúsculo, pouco mais que um balcão e um espaço para preparar os doces. Mas era dela. Colocou uma placa escrita à mão. Doces da Helena. Na inauguração, foram Marlene, trazida numa cadeira de rodas por uma enfermeira, Jandira, Carla da assistência social, Teresa, a mulher que a acolheu no primeiro dia, e várias clientes. Helena olhou ao redor para todas aquelas pessoas que de alguma forma tinham feito parte de sua jornada e sentiu o coração aquecer. Obrigada a todos por estarem aqui. Há 2 anos eu não tinha nada, nem casa, nem esperança. Vocês me ajudaram a reconstruir minha vida. Este negócio pequeno é prova de que nunca é tarde para recomeçar. Todos aplaudiram. Marlene chorava de emoção. Jandira servia os doces que Helena fizera especialmente para a ocasião. Foi um dia perfeito. Mas naquela noite, quando Helena fechou a loja e foi para casa, encontrou Ricardo esperando na porta de seu prédio. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Ricardo estava na mesma roupa de dias atrás, mas mais sujo, mais cansado. Mãe, por favor, só me escuta mais uma vez. Já falei tudo o que tinha para falar. Eu não tenho para onde ir, mãe. Não tenho ninguém. E você acha que eu tinha quando você me abandonou? Ricardo abaixou a cabeça. Eu sei, mas estou implorando. Não estou pedindo para morar com você. Só preciso de uma ajuda para recomeçar. Um pouco de dinheiro para alugar um quarto, arranjar roupa para procurar emprego. Helena sentiu a raiva subir. Você tem coragem de vir me pedir dinheiro? Você que me tirou tudo. Eu vou pagar de volta, juro. Só preciso dessa ajuda agora. Helena olhou nos olhos do filho. Procurou arrependimento genuíno. Procurou mudança real. Mas tudo que viu foi desespero, a mesma manipulação de sempre. Não, Ricardo, não vou te dar dinheiro. Ricardo começou a chorar. Então, pelo menos me deixa dormir na sua casa hoje. Estou dormindo na rua faz 3 noites. Helena sentiu algo se romper dentro dela. Seu filho dormindo na rua. Por mais que tivesse feito, ainda era seu filho. Pode dormir no chão da minha sala hoje. Amanhã cedo você vai embora. Obrigado, mãe. Obrigado. Helena abriu a porta do apartamento. Ricardo entrou e olhou ao redor do espaço minúsculo. É aqui que você mora? É, não é muito, mas é meu. Deu um cobertor velho e um travesseiro para Ricardo. Ele se deitou no chão da sala e Helena se trancou em seu quarto. Não conseguiu dormir. Ficou ouvindo os sons de Ricardo do outro lado da porta. Em algum momento durante a noite, ouviu-o chorar. De manhã, fez café e pão para os dois. Sentaram-se à mesa pequena em silêncio constrangedor. Mãe, comendo esse pão,
Eu lembrei de quando eu era criança. Você sempre fazia pão fresco no domingo. Helena não respondeu. Não queria memórias. Não queria nostalgia. Ricardo, você precisa ir embora. Tenho que abrir a loja. Posso trabalhar para você, mãe? Eu ajudo na loja, você me paga um pouco. Assim eu junto dinheiro para me estabilizar. Não preciso de ajuda na loja. Precisa sim. Vi que você faz tudo sozinha. Eu posso limpar, organizar, entregar encomendas. Helena ia recusar quando pensou melhor. Se Ricardo trabalhasse para ela, poderia vigiá-lo de perto. Ver se a mudança era real ou apenas conveniência. Está bem. Uma semana de experiência. Você chega às 7 da manhã, ajuda na produção, na limpeza, nas entregas. Te pago R$ 50 por semana. Dorme na rua ou acha onde dormir? Não é problema meu. Ricardo concordou imediatamente. Obrigado, mãe. Não vai se arrepender. Nos dias seguintes, Ricardo trabalhou na loja. Para surpresa de Helena, ele era pontual, trabalhador, não reclamava. Fazia tudo o que ela mandava sem questionar. Os clientes gostavam dele. Era educado, simpático, prestativo. Helena observava tudo com desconfiança, esperando o momento em que a máscara cairia. Mas Ricardo continuava. Na segunda semana, Helena aumentou o pagamento para R$ 100. Ricardo conseguiu alugar um quarto numa pensão barata. Marlene, em uma de suas visitas, questionou Helena. Você tem certeza do que está fazendo? Deixar ele voltar para sua vida assim? Não estou deixando ele voltar, Marlene. Estou dando uma oportunidade de trabalho. É diferente. É mesmo? Helena não tinha certeza. Estava confusa. Ricardo parecia genuinamente mudado. Trabalhava duro, era grato, não pedia favores além do trabalho. Num sábado à noite, depois de fechar a loja, Ricardo convidou Helena para tomar um café. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Foram a uma padaria próxima. Sentaram-se numa mesa no canto. Eu sei que você não confia em mim, e tem todo o direito, mas quero que saiba uma coisa. Eu realmente mudei. Todo mundo que faz algo errado diz que mudou, Ricardo. Eu sei. Por isso não estou pedindo para você acreditar nas minhas palavras, só nas minhas ações. Vou continuar te provando todos os dias que sou diferente. Helena tomou um gole do café. Por que, Ricardo? Por que você mudou? Foi só porque a Jéssica te deixou? Porque perdeu tudo? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Não, foi porque eu olhei no espelho um dia e não reconheci o homem que estava lá. Eu tinha me tornado meu pai. Seu pai. Helena ficou tensa. Sim, o homem que nos abandonou quando eu era criança. O homem que você sempre falou que era egoísta, que pensava só nele. Eu virei exatamente o que sempre odiei. Helena sentiu lágrimas formarem. Sabe quanto tempo demorou para eu perceber isso? Quanto tempo demorou para eu admitir que abandonei você do mesmo jeito que meu pai me abandonou? Meses, mãe. Meses de terapia, de olhar para dentro, de admitir que eu era o vilão da história. Você está fazendo terapia? Estou. Gratuita num centro comunitário. É o único jeito de pagar. A terapeuta me fez ver muita coisa sobre mim mesmo. Coisas que eu não queria ver. Helena não sabia o que dizer. Parte dela queria acreditar. Parte dela tinha medo de acreditar. Mãe, eu não espero que você me perdoe completamente. Não espero que nossa relação volte a ser o que era. Mas espero poder estar na sua vida de alguma forma, mesmo que seja só como seu funcionário. Vou pensar sobre isso, Ricardo. Os meses seguintes trouxeram uma rotina estranha. Ricardo trabalhava na loja todos os dias. Aos poucos, Helena foi confiando mais tarefas a ele. Deixou-o fazer entregas, lidar com fornecedores, até preparar alguns doces mais simples. E Ricardo continuava se mostrando confiável. Nunca chegou atrasado, nunca reclamou, nunca pediu mais do que combinado. Estava provando, dia após dia, que a mudança era real. Em junho, Helena fez 2 anos desde o abandono. Estava na loja quando Ricardo apareceu com um pacote embrulhado. O que é isso? Um presente. Para você. Helena abriu devagar. Dentro,
uma foto emoldurada. Era a mesma foto que ela carregava na bolsa, de Ricardo criança com ela no parquinho. Mas Ricardo tinha mandado restaurar, colorir, ampliar. Estava linda. Encontrei um fotógrafo que faz esse trabalho. Paguei com meu salário das últimas semanas. Queria que você tivesse uma boa lembrança de quando as coisas eram boas entre nós. Helena olhou a foto, os olhos marejados, tocou o rosto do menino, seu menino, que já não existia mais. Obrigada, Ricardo. Naquela noite, Helena pendurou a foto na parede de seu quarto. Olhou para ela longamente antes de dormir. Talvez, apenas talvez, houvesse esperança. O inverno de 2026 foi especialmente frio em Passos. A loja de Helena prosperava. Com Ricardo ajudando, ela conseguiu expandir a produção. Começou a fornecer doces para cafeterias e restaurantes da região. O relacionamento entre mãe e filho estava se reconstruindo devagar. Ainda havia barreiras, ainda havia feridas não cicatrizadas, mas havia também progresso. Numa tarde de julho, Marlene passou mal na casa de repouso. Helena recebeu a ligação e correu para o hospital com Ricardo. Encontraram Marlene numa cama de hospital, conectada a monitores, respirando com dificuldade. Helena, minha amiga. Marlene estendeu a mão fraca. Helena segurou com cuidado, como se fosse quebrar. Você vai ficar bem, Marlene. Vai ver. Marlene sorriu tristemente. A gente sabe que não. Meu coração já deu o que tinha que dar. Não fala assim. Helena, quero te agradecer. Você trouxe luz para meus últimos anos. Foi a filha que meus próprios filhos não conseguiram ser. As lágrimas corriam livres pelo rosto de Helena. Você salvou minha vida, Marlene. Literalmente. E você salvou minha alma. Me deu propósito quando eu achava que não tinha mais nenhum. Marlene olhou para Ricardo, que estava no canto do quarto. Cuida da sua mãe, menino. Ela é especial. Ricardo se aproximou. Eu sei, dona Marlene. Estou aprendendo isso de novo. Marlene sorriu e fechou os olhos, cansada. Pode ir descansar. Volto amanhã cedo. Helena beijou a testa da amiga. Mas Marlene faleceu naquela noite, dormindo, pacificamente. Helena recebeu a notícia de manhã e sentiu como se tivesse perdido uma mãe. O funeral foi simples. Poucos compareceram, apenas Helena, Ricardo, algumas enfermeiras da casa de repouso e Jandira. Os filhos de Marlene foram avisados, mas não apareceram. Helena chorou todas as lágrimas que tinha. Chorou pela amiga que perdeu. Chorou por todas as injustiças que Marlene sofreu. Chorou pela solidão em que tantos idosos morrem. Ricardo ficou ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo o ombro. Depois do funeral, voltaram juntos para a cidade. No caminho, Helena falou: Ricardo, a Marlene morreu sozinha. Os filhos dela nem vieram se despedir. Eu não quero morrer assim. Ricardo parou o carro, estacionou na beira da estrada e virou-se para ela. Você não vai morrer sozinha, mãe. Enquanto eu estiver vivo, você nunca estará sozinha. Eu prometo. E pela primeira vez em 2 anos, Helena acreditou nele. A morte de Marlene marcou uma virada no relacionamento entre Helena e Ricardo. As barreiras começaram a cair. Helena começou a confiar mais, a abrir mais seu coração. Ricardo, por sua vez, continuava provando seu valor, não apenas como funcionário, mas como filho. Visitava Helena aos domingos, levava-a para almoçar. Conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre os erros, sobre o futuro. Mãe, eu sei que nunca vou poder compensar o que fiz, mas quero passar o resto da minha vida tentando. Eu sei, meu filho. A palavra saiu naturalmente. Meu filho. Era a primeira vez que Helena chamava Ricardo assim, desde o abandono. Ricardo se emocionou. Obrigado, mãe, por me dar uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance, Ricardo, mas só uma. Eu sei. E não vou desperdiçar. Em setembro, Ricardo conseguiu um emprego melhor numa empresa de logística. Saiu da loja de Helena, mas continuou ajudando nos fins de semana. Com o novo emprego, conseguiu alugar um apartamento pequeno, mas decente.
Mãe, quero que você venha ver. E quero te fazer uma proposta. Helena visitou o apartamento. Tinha 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Simples, mas limpo. Bem localizado. Está ótimo, Ricardo. Mãe, um dos quartos é para você. Se quiser, pode morar aqui comigo. Sem pagar nada. Pode usar seu dinheiro todo para a loja para você. Helena ficou em silêncio, processando a proposta. Ricardo, eu não sei. Eu entendo sua hesitação. Mas, mãe, eu quero cuidar de você do jeito que você cuidou de mim. Quero que você tenha conforto, segurança e quero sua companhia. Vou pensar. Helena voltou para seu quartinho e pensou por dias. Conversou com Jandira, com Carla, com Teresa. Todos achavam que ela deveria aceitar. Tia, ele está tentando. Dá uma chance. Mas Helena tinha medo. Medo de se magoar de novo, medo de confiar e ser traída outra vez. Até que um dia, olhando para a foto restaurada de Ricardo criança, tomou uma decisão. Se ela pudesse perdoar, talvez pudesse confiar também. No domingo seguinte, disse a Ricardo: aceito morar com você, mas com condições. Quais? Primeiro, eu pago metade das despesas da casa. Não quero depender de você. Segundo, se em algum momento eu sentir que foi um erro, vou embora sem drama. Terceiro, você continua na terapia. Aceito tudo. Obrigado, mãe. Helena se mudou no fim de setembro. Pela primeira vez em 2 anos, tinha um lar de verdade. Não um quarto alugado, não um espaço temporário, mas um lar. Ricardo ajudou a decorar o quarto dela com cuidado. Comprou uma cama nova, um guarda-roupa melhor. Colocou cortinas bonitas. Quero que você se sinta em casa, mãe. E Helena se sentiu. Aos poucos, a casa foi ganhando vida. Helena cozinhava, algo que não fazia para alguém há muito tempo. Ricardo chegava do trabalho e encontrava comida quentinha na mesa. Mãe, eu senti tanta falta disso. Eu também, filho. Jantavam juntos, conversavam sobre o dia, assistiam televisão. Era simples, cotidiano, normal. Era família, mas Helena sabia que a verdadeira prova ainda viria. Capítulo 11. Outubro trouxe uma notícia inesperada. Ricardo chegou em casa nervoso, andando de um lado para o outro. Mãe, preciso te contar uma coisa. O coração de Helena apertou. O que seria dessa vez? Eu recebi uma mensagem da Jéssica. Helena sentiu o sangue gelar. Ela quer conversar. Diz que está arrependida, que quer me pedir desculpas. Ricardo ficou em silêncio, olhando para a mãe. E você vai encontrar com ela? Não sei. Queria saber sua opinião. Helena respirou fundo. Esta era a prova. Como Ricardo reagiria? Voltaria para Jéssica? Abandonaria Helena de novo? Ricardo, você é adulto. Pode tomar suas próprias decisões. Mas eu quero sua opinião. Você é importante para mim agora. Helena pensou cuidadosamente nas palavras. Acho que você deveria ouvi-la, escutar o que ela tem a dizer. Mas tome cuidado. Pessoas que te magoaram uma vez podem magoar de novo. E se ela quiser voltar? Você quer que ela volte? Ricardo balançou a cabeça. Não. Eu era apaixonado por ela, ou achava que era. Mas era tóxico, doentio. Ela me transformou numa pessoa que eu odiava. Não quero isso de novo. Então você já tem sua resposta. Ricardo sorriu, aliviado. Obrigado, mãe, por não tentar me controlar, por confiar em mim. Estou aprendendo a confiar de novo. Ricardo encontrou Jéssica numa cafeteria no centro da cidade. Helena ficou em casa tentando não pensar no que poderia estar acontecendo. Quando Ricardo voltou 3 horas depois, encontrou Helena na sala, fingindo assistir televisão. E aí, Ricardo sentou-se ao lado dela. Ela pediu desculpas. Disse que usou o dinheiro que pegou de mim para tentar um negócio que faliu. E está falida, sozinha. Queria voltar para mim. E você? Eu disse que não. Disse que ela me fez muito mal, que me fez magoar a pessoa mais importante da minha vida, você. Disse que estou reconstruindo minha vida e que ela não faz parte disso. Helena sentiu lágrimas formarem. Mãe,
Por que você está chorando? Porque estou orgulhosa de você. Você está diferente mesmo. Ricardo abraçou a mãe com força. Estou diferente porque você me deu a chance de ser diferente. Aquele momento marcou uma nova fase no relacionamento entre mãe e filho. A confiança estava se consolidando. Helena começou a acreditar que a mudança de Ricardo era real, duradoura. A loja de Helena continuava crescendo. Ricardo a ajudava a fazer o planejamento financeiro, a organizar as finanças, a expandir para novos mercados. Com a ajuda dele, ela conseguiu contratar 2 funcionárias e mudar para um ponto maior. Em novembro, Helena foi convidada para dar uma palestra numa casa de apoio a idosos sobre recomeço e resiliência. Aceitou nervosa, nunca tinha falado em público. Ricardo foi assistir, sentado na primeira fila, filmando tudo no celular. Helena contou sua história, o abandono, o desespero, a reconstrução. Falou sobre Marlene, sobre seu Antônio, sobre todas as pessoas que a ajudaram. Falou sobre aprender a se valorizar, sobre nunca desistir, sobre encontrar propósito mesmo na terceira idade. Quando terminou, todos aplaudiam de pé. Várias mulheres idosas vieram agradecer, dizendo que se sentiram inspiradas. Ricardo esperou todos irem embora e então abraçou a mãe. Você foi incrível, mãe. Estou tão orgulhoso. Obrigada por estar aqui, filho. Sempre vou estar. Dezembro chegou trazendo o terceiro Natal, desde o abandono. Mas este seria completamente diferente. Ricardo decorou o apartamento com luzes e enfeites. Comprou uma árvore pequena que montaram juntas. Helena fez a ceia. Ricardo convidou Jandira, Teresa e Carla. Foi uma noite perfeita. Riram, comeram, trocaram presentes modestos. Ricardo presenteou Helena com um livro sobre empreendedorismo feminino. Helena presenteou Ricardo com uma camisa que ela mesma costurou. À meia-noite, quando todos já tinham ido embora, Helena e Ricardo sentaram-se no sofá. Mãe, obrigado por este ano. Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado você por mostrar que merecia. Ficaram em silêncio confortável, olhando as luzes da árvore piscar. Sabe, Ricardo, há 3 anos, se alguém me dissesse que estaríamos aqui assim, eu não acreditaria. Eu também não. Quase destruí tudo, mas não destruiu. Ainda deu tempo de consertar. Ricardo se virou para a mãe, os olhos brilhando. Prometo uma coisa, mãe. Vou passar o resto da minha vida te fazendo orgulhosa. Você já está fazendo. Aquela noite, Helena dormiu com um sorriso no rosto. Tinha seu filho de volta. Tinha um lar. Tinha um propósito. Tinha uma vida que valia a pena viver. O ano de 2027 prometia ser ainda melhor. Março de 2027 marcava 3 anos desde o abandono. Helena estava sentada na varanda do apartamento, tomando café e olhando o movimento da rua. Ricardo apareceu já vestido para o trabalho. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Dormi ótimo. E você? Também. Olha, hoje vou chegar tarde. Tenho reunião com um cliente importante. Sem problemas. Deixe o seu jantar pronto. Ricardo beijou a testa da mãe e saiu. Helena ficou ali mais alguns minutos, aproveitando a manhã tranquila. Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui na descrição de onde você nos assiste. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história.